O que você está vendo na sua tela agora é uma partida do Paul Morphy e as brancas nessa posição possuem checkmate em 6 lances e todos eles são forçados. Eu te prometo que daqui a alguns minutos você vai ter a capacidade de calcular esse checkmate sem grandes problemas e o segredo está nos padrões, que você vai ter a capacidade de reconhecer se você fizer o treino bonitinho aqui comigo. Então, vamos lá, primeiro tente pausar o vídeo, calcular aqui o checkmate em 6 lances e a gente já volta nessa posição para ver se você acertou. Vamos começar com o checkmate de Philidor. Esse é um padrãozinho bem bacana, o nosso primeiro padrão de checkmate, também conhecido como o mate do sufocamento, porque o rei do adversário é um pouco sufocado, ele não tem casas para onde ir, então nós podemos simplesmente dar um check, que é checkmate. Esse é o primeiro padrão. A ideia não é você tentar forçar esse tipo de posição nos seus jogos, até porque você nunca vai conseguir de fato forçar algo como isso, né? Mas reconhecendo o padrão, você consegue incorporar esse tipo de lance em posições um pouquinho mais complexas. Por exemplo, essa segunda posição utiliza exatamente o mesmo padrão para a gente conseguir um checkmate em 2 lances de maneira bem simples. Independente se você é um jogador iniciante ou avançado, tente fazer os exercícios. E aí? Brancas jogam e dão um checkmate de Philidor nos próximos 2 lances. Pause o vídeo se necessário for, se não, você provavelmente já encontrou o lance, aí eu espero que você já tenha pausado, né? Dama por A7, lance simples, bonito, que força o adversário, é claro, a capturar de dama e encurralar o próprio rei, e aí nós temos cavalo em F7 checkmate. Agora, vamos incorporar em uma posição um pouquinho mais complicada, essa daqui de um jogo real de grandes mestres. Vamos lá. Essa daqui é uma posição tirada de uma partida entre o Alexander Grischuk jogando contra Ruslan Ponomariov nos anos 2000. E aqui o Alexander Grischuk deu checkmate de maneira simples no seu adversário em 2 lances. Será que você encontra aqui o checkmate do Grischuk? Bem, eu espero que você tenha encontrado. A ideia, é claro, é forçar o adversário a sufocar o próprio rei com as peças para o cavalo vir dando checkmate. Então a ideia é dama na casa de G8, o adversário tem que tomar de torre e o simples cavalo em F7 é um belo de um checkmate. Voltamos àquela posição da partida do Paul Morphy, dessa vez com checkmate em 6 lances. Vamos lá, agora eu quero que você pause e vamos encontrando a sequência no lance a lance. Não é tão difícil quanto você possa imaginar, mas é tão bonito quanto parece, né? Primeiro temos que perceber que o adversário está no cheque descoberto. Então, quando esse cavalo se movimenta, ele se movimenta com cheque. O primeiro lance da sequência é um lance que força o adversário a ir para o canto. A gente joga aqui o belo lance, pausa o vídeo, tente calcular qual é o lance que força o oponente a ir para o canto do tabuleiro. Cavalo na casa de C5. Bonito lance, ó. A ideia aqui é que forçamos ele a ir para o canto porque se o adversário joga o rei dele na casa de D8, nós temos dama na casa de D7, checkmate, né? O Stockfish quer prolongar o sofrimento, então ele sacrifica a dama, a gente pode simplesmente tomar a dama tranquilo, e agora ele foi para o canto do tabuleiro. Vamos continuar a sequência. Se você não tinha visto aquele primeiro lance, agora você está começando a reconhecer o padrão. O que, que a gente quer fazer? A gente quer forçar o oponente a colocar a torre dele na casa de C8, tá vendo? Porque aí cavalo na casa de D7 vai ser um belo de um checkmate, utilizando exatamente o mesmo padrão. Não se engane, viu? Dama na casa de C8 direto não é um lance que funciona porque ele vai tomar de rei e você só perde a dama. Então, primeiro, nós vamos colocá-lo novamente na mira da dama, né? Vamos jogar cavalo em D7 cheque, bacana. Agora, quando esse cavalo se move novamente, nós temos aquela ameaça do dama cheque. Então, o lance aqui é um lance bonito porque nós queremos levar a dama na casa de C8 para que a torre dele capture, mas nós queremos fazer de maneira defendida. Então a gente joga cavalo na casa de B6 cheque, porque agora o cavalo fica de olho na casa de C8. Quando nós entregamos a dama, ele é forçado a tomar de torre, e agora nós temos o belíssimo cavalo em D7 checkmate. Se você foi capaz de ver esse checkmate, essa sequência de 6 lances, de primeira, por conta aqui da nossa análise, do nosso estudo de padrão,
eu peço que você já deixe o like no vídeo, se inscreva. Se você não foi capaz, mas sente que esse conhecimento tá te adicionando em algo, então se inscreve também, deixa o like também. E vamos ao próximo padrão de checkmate. Agora, nós vamos trabalhar o padrão de checkmate do gancho, tudo bem? Esse é o padrão mais antigo de todo o xadrez, pelo menos essa foi a informação que eu encontrei no Google, então eu vou confiar que eu tô te passando a informação correta. Tem algumas partidas bem bonitas do Steinitz, na qual ele ganha utilizando esse padrão de checkmate. Steinitz, para quem não sabe, foi o primeiro campeão mundial de xadrez, e é um padrão bacana. A ideia é que o cavalo tá tirando casas aqui do rei do adversário, então o cavalo tá, por exemplo, tirando a casa de D7, tá apoiando a vinda da torre para a casa de E8 e o cavalo tá defendido. Então, o lance torre em E8 é um belo checkmate, que recebe o nome do checkmate do gancho, porque o formato aqui, né, o cavalo e a torre, formam mais ou menos um gancho, né? Ou seria a torre e o cavalo é a ponta do gancho, por conta do formato da cabeça da peça, né? Não sei dizer bem, mas se chama checkmate do gancho, tá? Agora que você conhece o padrão, né, a torre dando cheque e o cavalo apoiando a vinda da torre, cortando a única casa natural de escape do rei, vamos tentar aplicá-lo em posições reais, né? Essa daqui é uma partida de mestre na qual Vassili Ivanchuk está jogando contra Levon Aronian. E o jogador de brancas tem uma posição aqui que vai levar a um belo checkmate. Novamente, a ideia dos padrões de checkmate não é você tentar forçar a posição a acontecer, é você reconhecer o padrão quando ele aparecer inevitavelmente nas suas partidas. O que acontece aqui é que as brancas já têm uma posição muito superior, o jogador de pretas errou e acabou permitindo o checkmate, né? O último lance das brancas havia sido o lance peão em A6 e o jogador de pretas, se eu não me engano, tira um bispo que estava aqui em F7, joga um bispo aqui para a casa de C4 para ficar de olho no peão. E o jogador de brancas tem agora uma sequência de checkmate bem bonita, porque o rei está quase sem casas. Se você encontrou o lance torre na casa de G7, meus parabéns, é um belo sacrifício de torre. E depois desse lance, não foi o Ivanchuk, né? Foi o Aronian que estava levando o checkmate, abandona. Mas a razão pela qual ele abandona é porque podemos utilizar o padrão do gancho para tomar mais uma vez de torre, e agora torre e cavalo dão um belo checkmate do gancho. Vamos a mais uma posição problema aqui. Dessa vez uma posição de uma partida do Jan Nepomniachtchi jogando contra Ivan Salgado, que não é um jogador brasileiro, apesar do nome muito abrasileirado. Vamos lá, o que foi que o Ivanchuk jogou, não vou dizer em quantos lances é o checkmate, mas brancas tem um checkmate forçado aqui para ganhar a partida utilizando o belo checkmate do gancho. Vamos lá, eu tenho certeza que se fosse numa partida sua, antes de você ver esse padrão de checkmate, você provavelmente não estaria de olho nos lances que você está avaliando agora. No entanto, agora que você já foi exposto ao padrão, já viu esse padrão sendo utilizado 2 vezes, eu tenho certeza que você está tentando achar alguma maneira de trazer a sua torre para a casa de B8, porque você entende que esse é um checkmate do gancho. Então, você encontra, por mais difícil que possa parecer a princípio, o lance dama por C8, seguido por torre cheque. E aí a ideia é, se o adversário vier para a casa de D7, temos o checkmate em D8. Se o adversário volta para a casa de B7, temos o checkmate na casa de B8. Então, não importa o que o oponente faça, temos o padrão de checkmate do gancho, que você muito possivelmente não encontraria antes de você ver esse vídeo, beleza? Tá aí a importância de a gente ir estudando esses padrõezinhos de checkmate. Agora, como terceiro padrão que eu selecionei aqui para vocês, vamos estudar o padrão do suíno cego. Sim, eu não tô brincando, esse é o nome mesmo. Ele recebe esse nome porque o Ninzowitsch, no seu livro Meu Sistema, chamava as torres infiltradas nas sétimas de porcos cegos, porque elas comem todo o material que está na sétima de maneira indiscriminada. E aí o David Janowski foi o jogador que acabou nomeando, porque ele era um jogador da mesma época, né, esse checkmate aqui como o checkmate dos suínos cegos, que é um nome muito engraçado, mas essencialmente é um checkmate que é um padrão muitas vezes inevitável, que acontece quando algum dos jogadores consegue infiltrar 2 torres, seja na sétima, seja na segunda, e o rei está obstruído de alguma forma. Então a ideia do padrão é torre por G7, torre por H7 e agora torre em G7.
Esse é o padrão, vamos tentá-lo aplicá-lo em partidas reais, em posições um pouquinho mais bonitas, né? Posições mais realistas. Então, temos aqui uma posição de uma partida do José Raul Capablanca jogando contra o próprio Ninzovic, que foi o jogador que falava tanto da infiltração de torre, né? Nessa partida, o Capablanca infiltra uma torre na casa de C2 com o tempo na dama do adversário e o oponente decide por jogar a dama na casa de A6, pensando que as pretas teriam que agora se preocupar com a defesa do peão de A7. O que acontece? O Capablanca, muito forte, decide infiltrar sua segunda torre. Para isso ele faz um belíssimo sacrifício de peão. Ele joga o avanço peão em E5, sacrifica o peão, traz então a segunda torre e gera uma ameaça sobre o peão de F2. Agora que você conhece o padrão de checkmate, você sabe que seria um erro tremendo, mas um belo de um erro, jogar um lance torre na casa de F1. Por quê? Porque como o adversário tira a casa de escape do próprio rei, se essa torre de alguma maneira chega na casa de G2, é checkmate dos suínos cegos. Tendo essa noção, você consegue agora pausar o vídeo e encontrar um lance brilhante que vai levar, é claro, a um belo checkmate dos suínos cegos, né? Tenho certeza, é claro que você pausou e encontrou a ideia de dama por peão de E3. É um belo sacrifício de dama. Obviamente, você está adicionando um terceiro ataque ao peão de F, que agora vai cair. Seu adversário toma a dama. Nós temos aqui o checkmate dos suínos cegos. O Ninzovic, que não era bobo nem nada, não jogou torre em F1. Ao invés disso, ele jogou dama em B7, deixando o peão de F cair, mas ficando pelo menos de olho no checkmate. E ele acabou perdendo o jogo do mesmo jeito, beleza? Então, mais um exercício utilizando exatamente o mesmo padrão. Pause o vídeo e resolva. É a mesma coisa, só que numa posição um pouquinho distinta. Será que você consegue encontrar o checkmate para as pretas? Pô, tenho certeza que sim. Aí você vê a importância de você reconhecer padrões, né? Antes, você nem pensaria num lance como dama na casa de G3. Agora, o lance ele fica quase óbvio por conta do padrão, né? O reconhecimento de padrão é muito importante. A ideia agora é torre cheque, né? E torre checkmate. Agora, eu gostaria que você calculasse essa posição e conseguisse dar um checkmate em 5 lances para as brancas. Então, vamos lá. Pode pausar o vídeo e tentar calcular esse belo padrão de checkmate. Da partida entre o Vassili Ivanchuk jogando novamente contra o Levon Aronian. Dessa vez uma partida de 2005. Vamos lá? Você encontrou a ideia de torre por F7? Esse é um belo lance, né? A ideia do torre em F7 é outro padrão de checkmate, parecido com o padrão do checkmate do gancho, né? E a ideia é, claro, se ele toma, nós temos torre cheque, ele tem que voltar a torre, e torre por F8 vai resultar num outro padrão de checkmate, parecido com o padrão do gancho, mas a gente chama ele de checkmate árabe, ou checkmate da Arábia, né? O Stockfish, né, nessa posição, obviamente, o jogador de pretas abandonou, mas o Stockfish ele sacrifica um peão para tentar sair do checkmate. E aí, qual que é a resposta correta do jogador de brancas aqui nessa posição para continuar forçando o checkmate? E cuidado, porque nem todos os lances aqui são corretos e nem tudo que você jogar vai te permitir seguir com o mate forçado. Por isso é muito importante que você pause e calcule tudo que seu adversário pode jogar, né? Se você tem mate forçado e você deixa passar, pode ser que seu adversário acabe se recuperando na partida depois. Então, vamos lá? O lance correto para as brancas é deixa tudo que está acontecendo aqui rolar, né? Você não quer capturar e entrar no cheque descoberto de cavalo, você não quer capturar de rei. Quer dizer, de rei você nem pode capturar, né? Mas obviamente você não quer capturar de torre. Você só tira o rei para a casa de H3. E agora você segue tranquilo com o seu checkmate dos suínos cegos em 3 lances, beleza? Agora vamos trabalhar mais um padrão bonito, que é um padrão muito parecido com aquele mate na última fileira, que a gente chama de mate de Anastasia, né? Na verdade, porque eu falei do mate da última fileira, né? Vamos trabalhá-lo, mas esse eu tenho certeza que todo mundo tá familiarizado, por isso eu não coloquei ele até então, né? A ideia é muito simples, se o adversário não tem casas para ir com o rei, você pode dar o checkmate no fundão, e isso vai ser um checkmate muito simples, muito tranquilo, e geralmente você pode pilhar pressão nesse checkmate várias vezes,
Então, esse daqui todo mundo já conhece. Agora a gente vai ver um análogo a ele, que a gente chama de checkmate de Anastasia, ou checkmate de Anastácia. Qual que é a ideia desse checkmate? É a mesma, né? A ideia aqui é que o cavalo está tirando casas do rei do adversário e parece que ele está naquele checkmate da última fileira, porque ele não tem nenhuma das 3 casas para poder colocar o seu rei. Então, o cheque de torre leva a checkmate. Novamente, uma ideia muito simples, no entanto, nós temos aplicações mais complexas, né? Então, por exemplo, nessa posição, o jogador de brancas joga e dá um belo checkmate de Anastasia em 3 lances. Será que você encontra a sequência de checkmate em 3 lances para as brancas? Vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Para quem pensou e encontrou, eu tenho certeza que você viu que tem que começar com o cavalo cheque, né? Ele é o lance que mais corta casas do adversário. Você está agora mandando o rei dele para o canto, cortando essas casas e montando essencialmente o que é um checkmate de Anastasia. Agora, a ideia é que se essa torre vier para cá com um cheque de alguma forma, o adversário perde o jogo, então você começa a procurar por lances que façam isso acontecer, uma vez que você tenha contato com o padrão. Daí a importância de estudar os padrões e daí a importância de deixar o like no vídeo, né? Então a ideia é dama por A7 e torre em H5, um belo de um checkmate, né? Vamos lá! Pretas jogam nesse caso, tirado, é claro, de uma partida real dessa vez, e ganham. Então, ó, a posição tá um caos. Na partida real vai ser isso que vai acontecer mesmo, tem muita coisa acontecendo. Pausa o vídeo, tente pensar o que tá rolando, o adversário tá ameaçando suas torres, você tem alguns cheques, mas o padrão vai fazer com que você veja isso rápido, vai fazer com que você já esteja procurando aqui. Então, nessa posição, a jogadora de pretas, Irina Andrenko, joga o incrível lance cavalo em E2 e a jogadora de brancas abandona a partida porque nós temos o simples e concreto dama por H2, seguido por torre na casa de H6, belo checkmate de Anastasia.